Seja muito bem-vindo, o que eu chamo aqui da Amazônia Virtual. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante nesse momento do nosso planeta. Boa noite. E Wesley, obrigado. É uma honra estar vendo os trabalhos aqui, né, do grupo de estudos desse ano. Obviamente que eu iria aceitar porque, enfim, recebi investimento público para fazer minha pesquisa de mestrado e doutorado. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é retribuir isso em termos de eventos, de palestras, de rotas de conversa, para discutir uma temática que é tão atual, mas é também tão antiga, né, tão colonial, assim. Geralmente a gente pensa, né, no racismo ambiental como eventos catastróficos, enfim, eventos, uma chuva, eventos pontuais que geram uma grande repercussão, mas ele está muito no nosso cotidiano, né, quando a gente pensa nas populações ribeirinhas que não têm saneamento, né, e que convivem com esgoto cotidianamente, enquanto no seu local de moradia, no seu local de trabalho, no seu local de culto religioso, né, de uma degradação ambiental no seu ambiente, de modo geral, né? Não só um ambiente de moradia, mas de trabalho, de lazer e de culto religioso. E, enfim, o racismo ambiental ele é cotidiano e ele é histórico cotidiano, né? Ele faz parte da nossa construção de país, quando a gente entende que o racismo ambiental trata justamente das desigualdades socioambientais, que elas não são iguais para todos. Alguns grupos estão muito mais vulneráveis, muito mais sujeitos a viverem em condições insalubres, em condições ambientais, sanitárias precárias do que outros, né? E aí a gente está falando de populações racializadas, né? Se a gente pensa em termos de Brasil, a população negra, mas não somente a população negra, né? As populações indígenas, os povos considerados, e as populações consideradas tradicionais, né? Que de modo geral a gente não racializa, mas enfim, há dentro de um escopo de populações racializadas também, e populações pobres, né? Desde a sua origem, e aí queria falar um pouco sobre esse histórico do conceito de racismo ambiental, como que ele surge. O racismo ambiental ele nasce atrelado a classe e raça, né? Ele é indissociável. Não é escolher entre analisar os fenômenos ambientais pela chave de classe ou de raça. Como que a gente analisa as questões, as desigualdades ambientais, socioambientais, atrelando essas duas dimensões. E por que não uma terceira de gênero, né? Quando a gente analisa, por exemplo, pelos dados do IPEA, os dados nas publicações do retrato das desigualdades que eles publicam, que os domicílios chefiados por mulheres negras têm muito mais condições de não ter saneamento do que os demais sujeitos chefes de família, né, chefes do domicílio. Então, tem uma questão de gênero também. Eu estudo saneamento, né, como ponto de partida, então, tenho sempre a partir do saneamento, é o meu objeto prioritário de análise para analisar as questões sociais e o genocídio da população negra a partir do saneamento enquanto uma chave analítica, né, de objeto de análise para poder interpretar a realidade brasileira, que é a minha primeira formação em tecnologia e saneamento ambiental. E depois eu fiz no IFES, né, nos institutos federais, que tem uma marca muito grande de cursos de exatas, né? E, enfim, depois de 2 anos fazendo muito, muito cálculo de dimensionamento de água, de esgoto, de drenagem, de aterro, enfim. No último ano teve umas disciplinas sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre sociedade, e para mim aquela trajetória passou a fazer sentido, né, que tinham pessoas atrás daquelas contas. E eu vim fazer ciências sociais justamente para tentar entender, esses fenômenos socioeconômicos, políticos e culturais por trás das desigualdades de saneamento, ou para o mestrado em planejamento urbano, que é onde eu acho que poderia conciliar as minhas 2 formações, né, de saneamento e de ciências sociais, e no mestrado em planejamento urbano, eu me deparo com o conceito de racismo ambiental na banca de qualificação. E para mim fez total diferença para eu poder construir um argumento para o que eu estava querendo desenhar, que era a relação entre explicar a relação histórica entre saneamento e população negra. Que história é essa? O que a gente pode aprender a partir dessa relação histórica? E o conceito de racismo ambiental surge para mim nesse momento.
E o que que é esse conceito, né? O conceito de racismo ambiental, ele é muito interessante porque ele nasce do movimento social, ele nasce da população negra, ele não nasce na academia, né? Eu acho que essa é uma grande virada, inclusive, um grande protagonismo de mostrar que não é só a academia que mantém esse monopólio de produção de conceitos, de saberes e de enfrentamento dos conflitos socioambientais. Então é importante pontuar isso, né, como ponto de partida, que o racismo ambiental nasce de uma comunidade negra, mais especificamente do Benjamin Chaves, na virada dos anos 70 para os anos 80, quando na luta por direitos civis lá nos Estados Unidos, naquela época, muita disputa, né, a questão racial muito forte, as comunidades negras e pobres, elas passam a perceber, a identificar que quando as empresas, elas tinham que lançar seus poluentes tóxicos, seus rejeitos tóxicos, elas escolhiam justamente os territórios negros e pobres para poder lançar os seus resíduos, os seus poluentes, nesses territórios. E elas passam a nomear isso enquanto racismo ambiental, né? Era uma faceta ambiental do racismo, mais uma dinâmica do racismo, né? Das suas várias formas de se apresentar, havia também uma face ambiental, que era justamente a escolha na alocação dos riscos ambientais. Então, quando as empresas iriam e escolhiam, né, faziam um planejamento de onde elas iam alocar os resíduos tóxicos, elas escolhiam justamente os territórios de populações negras e pobres. E aí, nessa, nesse movimento de construção, de nomear isso enquanto racismo ambiental, surge o movimento, justamente por conta do racismo ambiental, o movimento por luta por justiça ambiental. E aí, o que se verifica no Brasil, o que chega aqui no Brasil, é muito de um movimento por justiça ambiental, ou debate de justiça ambiental, sem remeter à sua origem, que é do racismo ambiental, típico nosso, enquanto Brasil, de um país que acredita numa democracia, no mito da democracia racial, né? A gente consegue trazer um movimento de justiça ambiental apagando que a origem dele é justamente a denúncia do racismo ambiental. Então, tudo se torna uma questão de classe quando chega no Brasil. Então, o movimento por justiça ambiental é um movimento muito marcado por uma leitura de classe, é uma leitura importante, mas que apaga as bases originárias do próprio movimento estadunidense, né? Então, eu acho que isso é um outro ponto que eu fiz um meu mestrado no Instituto Marxista, no UFRJ. E lá é um instituto que tem essas bases marxistas muito fortes, inclusive linhas de pesquisa sobre justiça ambiental, e que não tinha até aquele momento debates racializados da questão ambiental, né? E todo o enfrentamento para poder até eu defender a minha dissertação, apostando nisso, né? É, vários momentos de censura, né? De assédio moral, de constrangimento, para que eu não racializasse a pesquisa, em vários argumentos de que meu texto estava muito panfletário, que eu estava vendo questão racial em tudo, que era uma questão de classe, que eu nem precisava fazer uma pesquisa sobre isso, porque era nitidamente uma questão de classe, enfim, críticas que nunca haviam existido, por exemplo, como que eu escrevia mal. Durante todo o tempo, essa crítica, enquanto eu estava entregando um trabalho pensando classe, pensando saneamento e pobreza, meus textos eram impecáveis, mas aí quando eu começo a racializar, até as críticas em relação à qualidade do meu texto, elas passam a ser dirigidas de forma de deslegitimar aquilo que eu estava bulotando, né? E, enfim, um processo traumático, que não vamos entrar aqui, mas um processo de silenciamento da questão racial no país. Eu acho que a leitura estritamente ortodoxa do marxismo, ela é infrutífera para pensar as outras camadas de gênero e de raça que sobrepõem os conflitos e as desigualdades socioambientais no país. E aí, o que eu tentava mostrar justamente na minha dissertação era justamente como esse racismo ambiental, desde os navios tombeiros, eles já estavam colocados lá, né? Quando a gente pensa, por exemplo, e aí, só voltando um pouquinho, o racismo ambiental, então, ele deixa de ser lado meramente a uma questão de empresas que estão poluindo territórios negros e pobres, e ele vai se solidificando enquanto conceito, vai ganhando uma densidade,
e vai abarcando, hoje, o que a gente compreende como racismo ambiental é a racialidade das desigualdades socioambientais. Então, que nem todo mundo, que às vezes a gente ouve nos discursos ambientais, né, os discursos climáticos, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo navio, como se todos sofressem do mesmo modo os impactos socioambientais, os impactos climáticos, né? Como se todos os grupos tivessem as mesmas condições de fazer resistência, de fazer frente aos impactos ambientais, né? E aí, o que o conceito de racismo ambiental hoje reforça é que não, é que os grupos pobres, negros, racializados de modo geral, e as mulheres, elas têm maiores dificuldades, são sujeitos que mais sofrem com os impactos socioambientais e são os que menos deliberam sobre as políticas ambientais. Então, essa é uma outra faceta do racismo ambiental. O racismo ambiental, com característica, é um racismo institucional, né? E aí, quando a gente pensa em racismo institucional, a gente está falando tanto de populações que não têm acesso aos direitos ambientais, aos direitos socioambientais que não são garantidos, essa é uma dimensão do racismo institucional, a precarização, a destruição dos direitos, e uma outra faceta é a não participação nos processos decisórios, nos espaços de poder. Essa dupla face compreende o que a gente chama de racismo institucional, e aí o racismo ambiental é uma face desse racismo institucional. E aí, nesse sentido, que eu tentei mostrar ao longo da minha dissertação, era que esse papo de racismo ambiental, obviamente que não com esse nome, né, não havia essa categoria, mas se a gente compreende ele enquanto um fenômeno que trata de desigualdades socioambientais racializadas e que o saneamento é uma face dessa dimensão socioambiental, a gente poderia então revisitar a história da população negra brasileira e compreender que desde a sua chegada no Brasil, aliás, desde muito antes, né, desde os navios negreiros, do tráfico transatlântico, a população negra já era desprovida de água, de saneamento, de condições de higiene, né? Isso faz parte da história da população negra brasileira. E aí, quando a população negra chega aqui no Brasil, na senzala, quando chega nos processos de quarentena, enfim, nosso processo, a espacialização da população negra na organização do espaço brasileiro, e futuramente, lá para a década de 30, em 1930, né, quando se tem um planejamento urbano mais propriamente dito, pelo menos no eixo sudeste, é, há toda uma conformação espacial onde não é pensado o saneamento, não é pensado as desigualdades socioambientais que as populações negras e pobres vivenciam só, né? E aí é interessante pensar como que a população negra é a mão de obra do saneamento. O próprio corpo da população negra, no período colonial, no período escravocrata, é o corpo que constitui a própria infraestrutura de saneamento da cidade, né? São os corpos negros que tiram os dejetos da Casa Grande, dos serviços públicos, dos equipamentos públicos, dos hospitais. É esse mesmo corpo negro que leva a água dos chafarizes, dos córregos para dentro desses espaços. É esse mesmo corpo negro que faz todo o processo de retirada dos lixos, né? É esse mesmo corpo negro que constrói a infraestrutura, a mão de obra que constrói a infraestrutura de saneamento da cidade, de calçamento, de drenagem, enfim. Então, na minha dissertação, eu tentei mostrar como que a essa contradição entre você, esse corpo negro, que leva saneamento para a cidade, ao mesmo tempo que você é destituído do direito de ter saneamento enquanto população, né? É o corpo negro que ele é saneador, mas ele é ao mesmo tempo saneado. E aí, quando chega o planejamento urbano em si, todas as teorias eugenistas que conformam o planejamento urbano brasileiro, né? Que, enfim, essa é uma grande lacuna também no próprio debate urbano brasileiro, compreender como que as teorias eugenistas influenciaram a construção de um planejamento urbano higienista, porque geralmente a gente discute que o planejamento urbano higienista ele é uma questão social, uma questão de classe, novamente, né? E a gente não se dá conta, a gente não reforça que na construção de planejamento urbano, já no século XX, né, é, essa construção muito francesa, muito europeia, né, está carregada
das suas concepções eugenistas e, portanto, de criminalização do corpo negro e da cultura negra, do território negro. Então, nesse momento de produção de um planejamento urbano, mais propriamente brasileiro, havia muitos códigos de postura, por exemplo, de criminalização do samba, da capoeira, dos terreiros, né? A construção simbólica de que esse corpo é um corpo sujo, fedido, imoral, que ele é um corpo perigoso, e isso dá guarita para poder um planejamento urbano promover todo o seu higienismo racial, expulsar essas populações negras dos centros das cidades, onde havia algum saneamento, onde o saneamento estava chegando, e cada vez mais a população negra é periferizada, né, no processo de gentrificação, e é muito interessante que o processo de gentrificação, ele também é conhecido como um processo de remoção branca, né? Então, semanticamente, simbolicamente, isso também diz muito dos processos raciais brasileiros, de como que os processos urbanos, eles estão associados a esses, eles são extremamente racializados, de como que o saneamento é importante para pensar os processos do racismo ambiental brasileiro, os processos simbólicos, subjetivos, enquanto uma cultura brasileira que o tempo todo criminaliza, estigmatiza, produz corpos negros como corpos passíveis de serem saneados, né, de serem removidos, higienizados, de algum modo. E aí, dentro da minha dissertação, eu discuto também essa faceta do planejamento urbano, que é um planejamento urbano higienista e eugenista, né? Como que ele se constrói, como que a questão racial ela é fundamental, e as teorias eugenistas, né? Para pensar o planejamento urbano brasileiro e para pensar por que na virada, no pós-abolição, a população negra é destituída de saneamento, é destituída de direitos, é criminalizada, né? E aí o racismo ambiental está o tempo todo presente nesses processos, né? Não se pode perder de vista que a população negra vai morar em porões, vai morar em palafitas, no campo do planejamento urbano, do urbanismo chamou de subúrbios, periferias, né? Nas quebradas, são os espaços que a população negra vai se colocando que são destituídos de qualquer condição básica de salubridade ambiental, né? De saneamento, do direito que hoje é reconhecido, né, como um direito humano, um direito a um ambiente saudável, de como isso não faz parte da história, da trajetória da população negra brasileira. E aí, dentro dessa concepção, né, de como que o racismo ambiental está atrelado a um processo de subcidadania da população negra, porque esses corpos são corpos que não são lidos como os cidadãos, né? Porque sequer são lidos enquanto humanos, e se não são humanos, não têm também seus direitos humanos garantidos, não tem cidadania, né? É uma cadeia lógica para pensar o racismo de modo geral, não só o racismo ambiental, né? Então, nesse sentido, já saindo um pouco da minha dissertação e pensando o artigo dos navios de lixo, né, como que essa é uma dinâmica do racismo ambiental que ela é também geopolítica, né? Ela não é uma dinâmica meramente local de um colonialismo interno ao Brasil, né? Mas também uma dinâmica geopolítica. Quando a gente pensa que que historicidade, que dinâmica é essa que os países outrora colonizadores continuam mantendo as suas lógicas de mandar os seus lixos, seus dejetos para os países do sul global. E aí, quando a gente vai ler as reportagens sobre isso, mais uma vez prevalece o olhar de classe. É sempre como se fossem os países ricos mandando seus lixos para os países pobres, que não é uma mentira. Mas a gente pode também racializar esse processo, né? São os países que se consideram brancos, países historicamente colonizadores, que, na sua dinâmica política, continuam perpetuando uma lógica ambientalista, enfim, nem uma lógica ambientalista, não, uma lógica
racista, ambientalmente racista, ambientalmente colonial e neocolonial, onde eles podem fazer o que eles quiserem com os países do sul global, com os países racializados, de populações racializadas, né? E aí eles podem enviar containers com toneladas de dejetos, de lixos descartáveis, fraldas, preservativos, enfim, com todo tipo de sujeira e despachar para a gente como se fossem produtos recicláveis, né? Que é o selo que eles mandam, né? Eh, Essa dinâmica, ela como que a questão racial é uma questão ainda forte, né? Embora a ONU e os organismos internacionais não utilizem a noção de raça para poder conduzir as suas políticas por uma questão de tudo que houve, né, após o nazismo e toda a repactuação mundial em torno de reforçar que somos apenas uma só raça, raça humana, então todo um pacto internacional para não reforçar o conceito de raça, modo como ele foi utilizado nos períodos coloniais, nos períodos neocoloniais, nos períodos escravocratas. Só que não falar sobre raça não implica que os processos não continuem sendo racializados, né? E a gente perde muito porque não falar sobre raça invisibiliza que existe um problema, é uma questão de política pública. Se a gente não nomeia o problema, se a gente não se coloca ele como um problema, a gente não vai produzir políticas para enfrentá-lo. Então, é meio que um impasse dentro da dinâmica internacional, né? Não reforçar um sentido de raça, que eles tentam proibir para não reforçar justamente tudo que o nazismo e a Segunda Guerra Mundial causaram, né? Mas, ao mesmo tempo, os processos continuam racializados e as desigualdades continuam racializadas em termos mundiais, né? Vale lembrar, por exemplo, no processo muito recente da pandemia, os franceses, enfim, na televisão francesa, uma equipe cogitou testar as vacinas nos africanos enquanto cobaias, né? Que lógica é essa que está colocada aí na construção do que é África, do que é ser negro, do que é França, né? Do que é você numa emissora de um país como a França, você poder dizer e sugerir isso como se isso fosse algo trivial, nessa banalização dos processos não só do racismo, mas como da vida, né? As vidas negras, e aí, enfim, meio clichê dizer isso, mas as vidas negras não importam, né? E aí todo o movimento de Black Lives Matter, enfim, com o George Floyd e tudo mais, revelam essa faceta, né? E aí isso é um outro ponto também que eu discuto na minha dissertação, que é como que muitas vezes a gente olha para o processo brasileiro, enxerga a violência policial para compreender o genocídio da população negra e o genocídio da juventude negra periférica, mas existem outros modos sutis de matar, de produzir genocídio, e o racismo ambiental é um deles, né? Na minha pesquisa, segundo os dados do saneamento, os dados do IBGE, por exemplo, 80% da população brasileira que não tem domicílios em casa, não tem banheiro no domicílio, desculpa, que não tem banheiro no domicílio, é uma população negra. 80%, quando lá naquela época, no censo de 2010, a população negra representava 51% da população brasileira. Mas ela representava 80% da população que não tinha sequer banheiro dentro de casa. Tem uma questão racial colocada aí muito nítida, né, de como que a população negra continua em pleno século XXI, onde a gente tem inúmeras tecnologias para ir à Lua, tecnologias de touch, enfim, nosso avanço tecnológico é muito grande e pessoas negras continuam morrendo por diarreia, por verminose, né? Quando a gente levanta os dados da SUS, por exemplo, a cada 1 hora e meia, uma pessoa negra morre no Brasil por uma doença que o campo da saúde chama de doença evitável, de doença negligenciada, que são as doenças do saneamento. Então, perceba, a gente tem uma dinâmica, que é uma dinâmica que ficou discutindo no Brasil, mas isso também está dentro de uma geopolítica, de que as pessoas negras estão morrendo por doenças evitáveis, negligenciadas, diarreia. O que é morrer de diarreia em pleno século XXI? É,
é inadmissível, é um absurdo, isso deveria parar o Brasil. Não para, né? Como que a banalidade da vida e como que a vida negra, e se a gente pensar a vida indígena, né? Como que algumas vidas têm mais valor do que outras. E aí a dinâmica do racismo ambiental, ela está o tempo todo atravessando a produção e a naturalização da banalidade da vida, da morte, mais especificamente, de determinados corpos. E aí isso não é por acaso. Aí entra um debate que eu fiz, comecei no mestrado, mas terminei mais especificamente no doutorado, que é o que eu chamo de cheiro do racismo. Eh, E aí, se vocês assistiram o filme Parasita, vocês devem se lembrar que algumas nuances de que o cheiro dos funcionários, os patrões identificavam algumas coisas estranhas a partir do cheiro dos funcionários. Aliás, o desfecho do filme, é muito em grande parte por conta do Parasita, né? Do fluxo do Parasita, do cheiro do racismo, de como que isso causa uma revolta nesse funcionário quando ele passa a ser, eh, perceber que ele é violentado a partir do seu cheiro, né, e aí, enfim, toda a revolta que causa e o desfecho do filme gira em torno disso. E esse cheiro do racismo, que é que nós brasileiros conhecemos muito bem, nós enquanto populações negras brasileiras, né, esse negro sujo, esse negro fedido, esse negro imundo, essa preta do sovaco fedorento, enfim, esse cabelo preto que fede, esse cabelo preto, como que lava esse cabelo preto, eh, esse cabelo crespo, como que se constrói em torno do corpo negro e como que a gente se constrói enquanto uma cultura de significação dos corpos pretos, de significação dos sentidos e dos afetos pretos, de produção de nojo, de repulsa em relação ao corpo negro, né? O corpo negro é um corpo que nós somos ensinados que a gente tem que ter nojo desse corpo negro, porque ele fede, ele é imundo, ele é sujo, e isso é reiterado. Vários casos cotidianos são veiculados na mídia, e eu faço uma breve historicização de casos mais recentes, e são inúmeros, inúmeros casos, né? De, que pede a chorume na escola lá do Rio de Janeiro, né? Da estudante que estava numa escola de elite, né? Uma estudante preta, e os amigos do WhatsApp chamavam, se referiam a ela como a menina do chorume, o cheiro de chorume, enfim. Como que essa dimensão simbólica do saneamento é, e como que isso é perverso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, enquanto população negra, é desprovida do direito de ter saneamento, aí nós não temos saneamento. A água não chega, enfim, o esgoto está ali, porque as políticas urbanas e as políticas públicas não acontecem nos nossos territórios. Aí a gente não tem saneamento, aí nós somos taxados como se fosse uma essência de ser negro, como sujos, fedidos, imundos. E aí como que uma branquitude que gere o poder, gere as políticas públicas, que tem o poder de levar saneamento e infraestrutura, abre mão desse direito, nega esse direito, não leva esse direito, e ao mesmo tempo, essa mesma branquitude que detém o poder, ela também tem o poder de produzir símbolos e significados nacionais. E ela produz, então, ela, ao mesmo tempo, com uma mão, ela tira o saneamento e a possibilidade de direito ambiental, e ao mesmo tempo, com outra, ela coloca o estigma de que ser preto é ser imundo. É como se fosse condição inerente, essencial de ser negro, como ser imundo, ser fedido, porque não tem saneamento, mas esse não ter saneamento não entra na conta, né? Ele vira como se fosse uma questão de ser negro é ser isso. E isso produz, então, esses casos reiterados e cotidianos de corpos negros que são parados na rua por pessoas aleatórias para dizer que esse negro é sujo, esse negro é pedido, sai daqui, seu papete imundo, eu não vou andar no ônibus perto dessa gente, eu não quero andar na rua, vou atravessar a rua porque eu não quero sentir o cheiro, enfim. Inúmeros casos, inúmeras notícias que eu fui levantando que tipificam, que exemplificam como que dentro do racismo ambiental há também uma produção cultural e simbólica, que é uma cultura político-afetiva higienista.
nós, enquanto produção de cultura brasileira, enquanto brasilidade, nós construímos vários discursos, né, de democracia racial, de um povo passivo, festeiro, alegre, sorridente, mas ao mesmo tempo que esses discursos eles acontecem, eles precisam ser operados para produzir uma pacificação, uma normalização das desigualdades, das injustiças. Ao mesmo tempo, a realidade é extremamente contrária a isso, né? A realidade é de produção e massificação de que o funk ele precisa acabar, os terreiros eles precisam acabar, como que terreiros são apedrejados, como crianças saindo de terreiros são apedrejadas, né? Como que, enfim, estilos musicais historicamente negros precisam ser embranquecidos, higienizados, para que eles possam ter alguma aceitação nacional e possam entrar dentro das rádios, enfim, possam ter uma popularidade, uma aceitação para uma elite nacional, e como que a gente vai construindo, em termos de desejo, um desejo de ser branco, um desejo de ser limpo, um desejo de embranquecer a nação, e o projeto, e uma atualização do projeto eugenista, portanto, né? Que eu defendo, e aí no doutorado eu trabalho muito mais, que eu trabalho o racismo ambiental como uma dinâmica do genocídio da população negra, né? Eu estudo o genocídio da população negra na tese, de modo geral, e aí o racismo ambiental como uma face do genocídio social, né? De você precarizar a vida de uma população negra para deixar ela morrer, né? Você não mata com bala, com violência policial. Você mata não levando políticas sociais, políticas públicas, precarizando os serviços públicos para que o efeito final disso seja a produção de morte, né? Seja uma outra faceta da produção da morte, assim como o genocídio simbólico, né? Quando a gente verifica essa produção do estigma, né? Do preto fedido, do preto sujo, de quantas crianças nascem escutando isso, né? Como que isso fere a autoestima da população negra, de você reiteradamente, historicamente, geração após geração, você reafirmar isso. E, por outro lado, é também uma reafirmação do poder e da autoestima da branquitude, né? Quando eu reafirmo que, e aí, dentro de uma discussão sociológica, sociopolítica, né? A produção de estigmas, ela tem uma função muito bem definida dentro do debate sociopolítico. A produção de estigmas, ela garante a manutenção do status quo, ela garante, quando você produz estigmas sobre um determinado grupo, você garante a subalternidade desse grupo estigmatizado. E aí, quando a população branca, a branquitude, ela estabelece que ser negro é ser sujo, é ser fedido, é ser imundo, ela, está definindo que ser branco é ser limpo, é ser cheiroso, é ser correto, e ela produz na população negra um desejo de ser branca, para poder ser limpa, para poder ser cheirosa, para poder ter dignidade, para poder ter humanidade reconhecida, e ela produz, portanto, quando esse grupo passa a acreditar que justamente é isso, garante uma subalternidade desse grupo que passa a ter destituída sua autoestima, sua potência enquanto população insurgente, subversiva, né? E você mina a potência desse grupo e você mantém ele dentro, mantém as relações como estão, mantém as relações raciais do modo como estão. Então, perceba, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o racismo ambiental, para além das questões mais nítidas quando a gente vê o atual debate sobre racismo ambiental, né? De que pessoas negras estão morrendo mais, né, nas condições, nos crimes ambientais, nas tragédias ambientais, nas desigualdades ambientais, mas também tem uma camada simbólica, subjetiva, cultural aí, de banalização, de produção de morte desses corpos negros, né? E de uma manutenção da estrutura de poder racial no Brasil, né? Desde quando a gente produz que esses corpos eles possam morrer, ou o fazer morrer e o deixar morrer, né? Pensando a biopolítica de Foucault, na produção de um racismo ambiental, ela garante que o projeto eugenista de sociedade brasileira se perpetue. E aí eu acho que a gente tem falhado, né, de
reconsiderar os processos eugenistas, as teorias eugenistas, eh, como, como se eles não existissem mais, eh, como se o genocídio da população negra pela violência policial, o genocídio da população negra pelo racismo ambiental, eles não estivessem concatenados com o projeto eugenista de sociedade e a banalização da vida, da morte da população negra, do genocídio da população negra, ele não tivesse um fundamento previsto nas teorias eugenistas lá atrás, do século XIX, na virada para o século XX. Então, é, o racismo ambiental, para mim, portanto, tentando finalizar, ele está dentro de um eixo de poder e de estrutura que garante os pressupostos eugenistas de um projeto de uma nação branca, limpa, cristã, conservadora, né? E, e, e a gente precisa olhar para os processos, as desigualdades, os conflitos socioambientais de modo racializado e, e compreender como que nesses processos são processos de genocídio, né? Não são processos ao acaso, assim, como que a gente olha para os conflitos rurais, os conflitos no campo, e é a população negra que está morrendo também, as populações racializadas que estão morrendo das disputas, nos conflitos do campo, né? As lideranças negras, as lideranças racializadas, como lideranças políticas das suas localidades, sendo exterminadas, né? É, muitas vezes, inclusive por reivindicar melhores condições socioambientais, né? Então não está atrelado da questão ambiental, é, e a população te propõe uma outra agenda ambiental, te propõe uma outra forma de viver e de existir no mundo, uma outra ecologia possível, são os povos que têm sido exterminados, né? E como que muitas vezes eh, essas notas, a gente sempre se comove com o caso mais recente, né? Ah, a tragédia que teve em São Paulo, ah, que teve em Minas, ah, que teve em Salvador, ah, que teve... Enfim, cada hora a gente se comove com um lugar, com uma tragédia específica, e a gente perde de vista que esses casos estão interligados, apesar das localidades diferentes, e que eles estão dentro de um eixo histórico de país, né? Essas mortes, esses casos, eles não são de agora, né? E eles são cotidianos. Quando uma população ribeirinha, né, Rio, Amazonas, não tem saneamento, quando o saneamento sequer é elevado, né, não tem água, ou a água está em péssimas qualidades, água de abastecimento, enfim. A gente está falando de populações que estão morrendo de uma forma silenciosa pelas dinâmicas do racismo ambiental em prol de um projeto eugenista de nação. E, enfim, acho que é importante a gente compreender o que é as bases coloniais da questão racial na sua interface ambiental. Não necessariamente com esse nome, né, o racismo ambiental. Existem outras nomenclaturas possíveis, mas que, independente de qual nomenclatura, de qual categoria vai ser acionada para compreender, a dimensão racial não pode deixar de ser uma dimensão para compreender as questões raciais. E aí eu queria finalizar sugerindo duas obras que é até meio óbvio, mas do que vou dizer, que é Quarto do Despejo, né, de Carolina de Jesus, que eu tenho defendido, tenho sustentado que Quarto do Despejo, essa categoria, ela antecipa a noção de racismo ambiental. Na década de 60 já, se a gente compreende o que é o quarto do despejo, é a síntese do racismo ambiental, né? Quais são esses corpos deixados em condições insalubres para morrer nas periferias da cidade, né? O que é o quarto, a metáfora do quarto do despejo? Então, acho que já na década de 60, quando Carolina escreve Quarto do Despejo, ela traz essa vivência cotidiana, né, do racismo ambiental na pele de uma mulher negra, mãe solo, com todas as suas dificuldades de sobreviver a partir da coleta de papel, sobretudo, mas de material reciclável, enfim, saneamento comparece aqui o tempo todo. Carolina acorda e dorme coletando água, né? É quase fisiológico. Como que é a questão da água, do esgoto, quando chove, todo o drama que ela faz para levar os filhos para a escola, todo o bairro vira um lamaçal, os lixos que não é recolhido, muito pelo contrário, os lixos são levados para onde Carolina mora, né? Enfim, toda essa dinâmica é uma dinâmica do racismo ambiental
e uma ecologia decolonial, né, do Malcolm Ferdinand, que é uma obra recente traduzida para a gente. Ele esteve aqui umas 2 semanas atrás no Brasil, faz uma turnê em vários estados, em várias regiões, e ele traz esse debate, né, dessa ecologia decolonial, pensando o cerne da questão racial para pensar os processos coloniais, neocoloniais, decoloniais, inclusive a potência da população negra, das populações racializadas, na construção de outras ecologias, né? Então, a importância de olhar também os processos de resistência, ou de olhar os processos subversivos dessas populações que são destituídas dos espaços de poder. Enfim, é isso. Acho que a gente tem muito para trocar, para conversar, e é isso. Agradeço mais uma vez.